Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Luma Caruso, estou aqui para mais um Pod Vivax, na rede Vivax de televisão. E hoje, o meu convidado, ele é o Anderson Lima. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, Luma, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, viu? Obrigado por ter aceito, né, nosso convite. É uma honra ter você aqui hoje comigo. E assim, eu estou muito curiosa para entender aí os bastidores, né, desse seu hobby, digamos assim, que você pratica, né? Escalada free solo, né? Escalada free solo, escalada sem equipamento de segurança, não é isso? É isso mesmo. Meu Deus, vamos entender o que está acontecendo aqui, né, Anderson? Legal. Como que funciona? Explica para mim como que é essa escalada free solo. Então vamos lá. Tudo começou com a escalada tradicional. Tá. Né? Então a escalada com equipamento de segurança. Então o negócio não começou assim de repente, eu apenas subindo as paredes aí de qualquer forma. Eu fiz um treinamento muito extenuante, treinamento muito técnico, com cordas, com equipamentos. E depois eu fui me sentindo mais à vontade. Mais seguro, né? Mais seguro, mais à vontade para partir para essa outra modalidade. Nossa. Que apesar de existirem algumas críticas em relação a isso, porque quem está de fora acaba vendo muitas vezes como uma imprudência, apesar disso, é uma modalidade da escalada. E é seguro, né? Porque tem todo um preparo por trás disso, né, Anderson? Não é simplesmente, eu vou subir uma montanha e pronto, né? Você tem que ter todo um preparo para isso. De quanto tempo demorou, assim, desse preparo? De você começar a escalar para depois você partir para free solo? Então, como eu sou enfermeiro de formação e na época que eu comecei a praticar escalada, que já fazem 11 anos... 11 anos. 11 anos... eu tinha muita dificuldade de ter parceria por conta da minha escala como enfermeiro, né? Eu folgava no meio da semana, folgas salteadas, e o pessoal geralmente folgava no final de semana e ia para as montanhas no final de semana. Sim, ainda tinha mais esse problema, né? Mais esse empecilho, né? E foi isso que acabou me incentivando a primeiro a praticar uma modalidade que a gente chama de escalada solitária, que é onde o escalador, ele, apesar de usar cordas e equipamentos, ele está sozinho, então é ele mesmo responsável pela segurança dele. E a partir daí foi só uma virada de chave para eu começar a, vamos dizer assim, me aventurar no free solo. Gente do céu, meu Deus. Qual que é a sua profissão? Bom, eu sou enfermeiro. Você é enfermeiro? E a sua inspiração, assim? Como você falou, não, agora eu vou começar a escalar. Quem foi uma pessoa, não sei, né? Quem ou o que, né? Te inspirou? Bom, eu sempre fui, de certa forma, ligado ao esporte. Desde criança, eu sempre gostei de esporte, artes marciais, etc. E eu sempre tive um contato muito próximo com a natureza. Tá. Eu sempre gostei. Te faz bem, né? Me fazia bem. Desde criança, de olhar as plantas, as árvores, a chuva, aquilo tudo me encantava. Sim. E logo na adolescência eu já me interessei por fazer caminhadas. A gente chama de trekking nas montanhas, etc. Né? Isso eu já pratiquei. Já praticou, isso né? já. E aí, que também é considerado montanhismo. O fato de você andar pelas montanhas, mesmo que você não esteja escalando, já é prática de montanhismo. Ó, tá vendo? Então você já praticou montanhismo, olha só. Eu já tô muito chique, E por esse fato, eu me aproximei da escalada de uma maneira assim quase que natural. São coisas que vão acontecendo, não é, Anderson? Isso, né? Parece que vai te puxando, né? Vai puxando. Você vai conhecendo uma pessoa, outra, você vai se interessando, lendo um pouquinho sobre. E foi exatamente assim que aconteceu. Mas a escalada, eu descobri de verdade a escalada quando eu estava fazendo um mochilão, que é essas viagens que a gente põe uma mochila nas costas e sai por aí, pela América do Sul. E eu estava na Bolívia, fazendo um trekking numa montanha chamada Chacaltaya, e aí eu conheci os franceses escaladores. Ai, que legal! E aí eles me falaram sobre a escalada, e logo que eu voltei pro Brasil, eu já quis fazer o curso e começar a escalar.
Ah, tá. Você não quis e já foi escalando, não. Você fez o Não, fiz o curso, curso. aprendeu tudo direitinho e daí sim você foi fazendo. E o preparo, Anderson, como que funciona? Porque assim, mentalmente e fisicamente, você tem que estar preparado, né? Uma coisa assim, até uma curiosidade minha como fisiologista, porque assim, é o topo mesmo, né? É você com você mesmo. E é uma coisa que você tem que estar preparado, é meio complexo até, eu posso te dizer. Porque Sim. você tem que estar no mesmo patamar, tanto a parte física quanto a parte mental, né? Como que você faz esse preparo, Anderson? Então, realmente isso é um dos pontos que eu mais costumo esclarecer, principalmente para quem me pergunta, porque a Sim, escalada solo, ela é o auge, ela é o máximo do mais próximo do seu limite que você pode chegar e ainda se manter em segurança. Então, eu acredito que não exista nada mais radical do que você escalar sem equipamento de segurança, né? exatamente. Você realmente, literalmente, você não tem margem para erros. É, E aí é onde você tem essa responsabilidade, onde o praticante tem essa responsabilidade de afinar, de refinar o treinamento e os estudos em relação ao que ele vai fazer, de maneira, não só de maneira que ele fique difícil dele errar, mas que se torne praticamente impossível ele impossível. errar, Sim, impossível ele cair, né? E aí um monte de coisa está envolvido, Luma, porque está envolvido alimentação, sim, está envolvido exercícios físicos, está envolvido um estudo da rota, não só o sim. estudo da rota, também como um estudo climático, qual o momento Perfeito. que eu vou fazer. E aí, o que acontece? Então, a escalada solo, existem outros praticantes de escalada free solo aqui no Brasil. Pelo mundo existem, nós temos maiores referências são no exterior, né? Tá. Nós temos, por exemplo, o norte-americano Alex Honnold, que ele é o precursor da escalada free solo, assim nós podemos dizer. Pelo fato de que se você pesquisa sobre escalada free solo, logo vem esse nome, mas ele está lá no exterior. Tá. Aqui no Aqui Brasil. no Brasil, não. No Brasil, apesar de nós termos alguns nomes que praticaram a escalada free solo, eles procuram não divulgar. Não, por quê? Porque é uma coisa muito íntima entre o escalador e a montanha. Por quê? Porque apesar de todo o preparo e apesar de tudo que está envolvido quando um escalador decide vencer uma rota sem equipamento de segurança, existe a possibilidade dele falhar e morrer. Claro. Então, se ele tomou aquela decisão, e geralmente quando ele toma aquela decisão, ele prefere estar sozinho, sem mostrar para ninguém, porque ele não quer que ninguém assista a uma possível falha. Nossa, gente, é chocante isso, hein? Isso é. Nossa, porque assim, gente, até peço licença, porque é muito válido a gente lembrar que o Anderson veio aqui hoje, gente, e essa nossa curiosidade toda é muito importante, porque para a pessoa que está aí, para vocês que estão aí, começarem a entender que não é só pegar um tênis, né, e falar, agora eu vou começar a escalar. Tem todo um preparo por trás, a gente precisa ter toda uma consciência, precisa ter toda uma responsabilidade para que tudo isso funcione, né? E é isso que é o que a gente precisa sempre entender, né, Anderson? Porque não é loucura, é preparo. É preparo. É É diferente, preparo. é mérito, É. né? E em atividade física, quais são os exercícios que você faz para que você consiga escalar? Por exemplo, musculação você faz? Sim, a musculação ela é um pouco adaptada, né? Tá, específica, Nós né? temos academias de escalada por São Paulo, não são muitas, então nem sempre a gente consegue acessar essas academias. Não é todo mundo que consegue acessar essas academias. Então o que eu faço é adaptar os treinamentos na academia comum Tá. com treinamentos relacionados à calistenia, isometria, para você trabalhar alguns outros tipos de fibras voltado à resistência. Resistência, gente. A isometria, você vai fazer um movimento e um movimento parado, tá? Então é a maior forma que a gente tem de solicitar aquela musculatura. É bem interessante isso mesmo, porque você não dá o tempo de relaxamento, né? Você solicita aquela musculatura o tempo O todo, tempo né? todo. É muito interessante isso. E o que mais que você faz de preparo físico? Bom, e aí tem uma coisa indispensável para um escalador, principalmente para o escalador de montanha, é corrida. Corrida, Então eu tá aproveito certo. para correr na esteira, para manter o cardiovascular ali em ordem. Perfeito. Yoga é Eu ia te sensacional, perguntar. Eu amo yoga sensacional. também. Nossa. Que junto com a yoga você trabalha o seu
concentração, o seu trabalho mental. Concentração, isometria, né? Você trabalha também no yoga. E essa parte a parte mental, né? Mental. A A parte parte mental. mental é tudo. Porque daí a gente chega no grande auge da escalada free solo, que é o trabalho mental. Sim. Então você O desafio é a sua mente, né? é o desafiamento. Porque o escalador free solo, ele não sente medo. Porque a partir do momento que ele sentir medo, ele se desconectou do que ele precisa fazer, Entendi. do mecanismo que ele precisa estar. Inclusive, existe uma grande escaladora free solo francesa que se chama Catherine Destivelle. Ela falava: não existe o medo na escalada free solo porque a queda não é aceitável. Entendi. Então, e aí a gente atinge um estado mental que é até conhecido da ciência, que se chama o flow, estado de flow, Sim. ou estado de fluxo no esporte, que você atinge um nível de concentração tão grande Sim. que eu vou ser sincero que naquele momento eu me sinto super-humano. Exatamente. E é, né? E é, porque você tem o total domínio, né? Tanto da mente quanto do corpo. Isso daí tá fora da curva. Não tem jeito. Mas já aconteceu de você ter medo? Como que você lida com medo, assim, quando você tá escalando? Como funciona o medo pra você? Bom, falando da escalada free solo, eu passei a sentir alguns medos quando eu me propus a mostrar. Ah, tá. Então, antes eu fazia quietinho, minha conversa com a montanha, eu falei, não, deixa eu chamar algumas pessoas para gravar. Teve algumas gravações simples, então teve uma rota em Minas Gerais, que se chama Via Evolução, ela tem 335 metros. E é uma rota muito apreciada pelos escaladores. E eu decidi fazer aquela escalada sem equipamento de segurança. Ai, lasqueira. E comecei a treinar naquela rota. Só que aí um amigo vendo o meu treinamento, ele sugeriu: poxa, transforma isso num documentário. Ah, tá. E aí quando eu divulguei isso, chegaram muitas pessoas. A gente formou uma equipe de 15 pessoas, com drones, com cinegrafista. Falou, vamos lá. E aí foi onde, em alguns momentos, o medo entrou no free solo. Porque eu ficava pensando, primeiro, será que eu estou fazendo esse free solo pelo motivo certo? Tá. Será que agora eu estou apenas querendo mostrar algo para alguém? Se essa conexão espiritual continua a mesma? E aquela responsabilidade de não falhar pelo fato de você estar diante de uma equipe. Olha isso. Né? Então esse medo, ele me incomodou até o dia antes do evento. Tá. E aí veio uma coisa impressionante, que no momento que eu toquei a rocha, tudo sumiu da minha mente. Era só eu e a montanha, não existia mais ninguém. Inclusive o drone, que voava bem pertinho de mim, eu nem ouvia o barulho do drone. A concentração por era conta da tanta. concentração. Gente, como pode? É como se virasse uma coisa só, né? Você e a montanha. Isso, né? Vocês dois tivessem ali a sintonia, né? É muito lindo isso. Isso é contagiante, né? Eu tenho certeza que você deve ter contagiado aí muitas pessoas com esse amor todo que você tem para essa profissão, Sim, né? realmente. É interessante isso. E assim, uma outra coisa que eu queria também saber, sabe, o Anderson, a gente tem, por exemplo, o mínimo de segurança, alguma coisa deve ter, né? Segurança. A gente fala, claro, o nível, eu sempre coloco assim, igual no teu caso, né? Que é um atleta de ponta. O nível de erro, a margem de erro, ela é bem baixa. Né? Mas pode acontecer. Tem alguma? O que a gente pode falar em questão de segurança no free solo? Olha, no free solo, a única coisa que pode de fato garantir a sua segurança é conhecer a rota. Não tem nada que seja capaz de amparar a sua queda. Tá. Então, o conhecimento da rota é o fundamental. Por quê? Porque quando você estuda a rota, quando você sabe os pontos de dificuldade que você vai ter que ultrapassar, você consegue estabelecer pontos de apoio para que, se eventualmente você tenha um escorregão em um ponto de apoio, outros pontos de apoio te servem de amparo. Eu vou até dar um exemplo. Eu fiz uma escalada solo que foi a mais difícil tecnicamente que eu fiz, na pedreira do Dibe, né? E durante a subida, quando a equipe estava gravando, meu pé esquerdo escorregou de um buraco. Ixi. Então deu aquela escapadinha.
Algo que não tinha acontecido em nenhum momento do treinamento. Porém, essa leitura e esse estudo que havia antes do feito fez com que os outros 3 pontos de apoio me segurassem. Ok. Então, para a gente falar em segurança no free solo, a única coisa que realmente traz a segurança pro escalador no free solo é esse. Conhecer a rota. O autoconhecimento, saber como o seu corpo vai se comportar naquele desafio e conhecer a rota. Já aconteceu de você ter cãibra lá em cima, assim? No free solo, não. Não, nunca aconteceu. Encontrar uma cobra? Não, mas no free solo que eu fiz em Pedralva, que inclusive virou um documentário, quando eu estava mais ou menos a 130 metros de altura, saiu um passarinho de um buraco. Oh, meu Deus. E ele saiu rápido assim e eu tirei uma das mãos. Inclusive na filmagem dá pra ver, né? Acho que esse foi o maior susto que eu já tomei num free solo. Foi com o Assim, passarinho. Foi com o passarinho Ainda bem que danado. não foi com cobra, né? Ainda bem que não foi com cobra, né? Isso é muito importante também. Mas então, assim, e quando você faz esse estudo, Anderson, você não faz sozinho. O estudo da rocha, da montanha, tem toda uma equipe por trás aí, ou não? Você escolhe a montanha e aí sim você vai partir para o estudo. Como funciona isso? Eu escolho a rota pelo fato de, em algum momento, eu já tê-la escalado antes. Então, eu me apaixono pela rota, né? Eu falo assim, né? Eu me apaixono por aquela via em algum momento que eu a escalei com cordas antes. Ah, Então, tá. nossa, esse desafio com corda foi muito difícil. Eu vou fazer essa via sem corda. Gente, E que aí legal. eu estabeleço uma estratégia para treinar. Porque, por exemplo, tem vias escaladas que são muito grandes. Então, Sim. essa de Pedralva mesmo são 335 metros. Nossa, qual o máximo de metro assim? Você já chegou? Eu escalei Altura. montanhas de até 1 quilômetro, que tem uma via em Minas Gerais que chama Moonwalker. Cada via de escalada tem um nome, porque o conquistador tem o direito de dar um nome para a via. Nossa, que Essa legal. via se chama Moonwalker, né? Caminho da Lua. E tem 1 quilômetro de extensão, né? Meu Deus. E hoje eu estou num desafio que é o seguinte. Existe um livro Tá. que foi publicado há alguns anos por escaladores do Rio de Janeiro, que são as 50 vias clássicas do Brasil. E hoje em dia todo escalador está na febre, todo montanhista está na febre de escalar essas 50 vias. E eu quero escalar essas 50 vias sem corda. Meu Deus do céu. Então, Jesus, mas assim, deixa eu só entender. 50 vias seria 50 montanhas? 50 montanhas. De uma vez. Espalhadas por todo o Brasil. Então eu quero seguir esse projeto de escalar as 50, não de uma vez, né? Mas eu quero ser o primeiro escalador a escalar as 50 clássicas no free solo. Mas No aí free vai ser o solo. primeiro do mundo, não só do Brasil. Primeiro do mundo. No Brasil, o fato do meu, assim, Porque não é muito divulgado aqui no Brasil, né, Anderson? não é Essa muito modalidade, divulgado. né? É pelo fato de que, a princípio, num primeiro olhar, parece que é apenas um cara imprudente subindo uma montanha. Sim. Então gera um pouco silencia um pouco a modalidade. Quando entendem que não é só isso, Sim. aí o negócio se alastra mais. E eu sou, apesar de eu não ser o único a fazer essa modalidade, a praticar essa modalidade, eu sou o único canal no Brasil que fala exclusivamente do free solo. Olha. Então, Tá. o meu canal no YouTube, o meu canal no Instagram é um canal voltado que o próprio nome é free solo. E é bem interessante porque você acaba incentivando, inspirando outras pessoas, né? Mas de uma forma mais certa, uma forma correta, né? As pessoas conseguirem entender melhor isso daí, porque realmente é um preconceito muito grande mesmo, né? As pessoas não entendem, acham que é só uma pessoa subindo, né? E não é bem assim. E tem, por exemplo, uma característica específica, Anderson? Geralmente são homens, mulheres de tal idade. Tem alguma característica? Por exemplo, tem mulheres também treinando, fazendo essa prática. Na escalada, né? Na escalada, então, sim. Tem muitas mulheres. Nossa, que bom saber, viu? É bem difuso, É bem bem misto. misto. Nós temos muitas mulheres na escalada. Agora, a prática free solo, nós podemos dizer que é menos de 1% dos escaladores no mundo que praticam. É porque são para poucos, né?
Sim, sim. E você tem que ter um preparo, porque o nível de preparo que você tem, Anderson, é o nível de preparo realmente de um atleta de ponta. Porque às vezes dá trabalho. Se falar que não, eu tô mentindo, não é? É, Dá dá trabalho, muito trabalho. gasta dinheiro, gasta tempo, é desafiador. Então, às vezes a pessoa pode falar: ah, não, isso daqui eu não. Ali chegou o limite, e tá tudo bem. Né? Uhum, é. Isso eu acho que é muito importante, a gente conhecer o nosso limite, né? E a partir do momento que você é escolhido por esse esporte, você aceita esse desafio, mas você também aceita o preparo que tem que ter, Realmente, né? realmente. Porque não é para qualquer um, né? Porque se você tem uma profissão, né? Você é enfermeiro, você tem a sua profissão, você mesmo já falou que durante a semana quase não tinha, né? É, Foi, eu acho que um dos primeiros empecilhos que você sim. acabou tendo. E isso também é muito interessante. Então você foi tendo os desafios e foi superando. Né? E foi Sim. superando. Então agora você já tem mais um aí para superar, que é os 50, né? 50 50 clássicas, 50 é. clássicas que seriam 50 50 montanhas, né? montanhas. Mas claro que isso daí você tem um tempo, porque durante um ano, 6 meses, É, não é? eu não estabeleci um tempo pré-determinado, Tá. né? Porque cada montanha, cada via vai exigir um determinado ritmo de treinamento. Aham. Então, por enquanto, eu só estabeleci que eu irei fazer. Eu Entendi. irei fazer. Isso é muito importante. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você sobe, quando você tá lá em cima, assim, qual que é a sensação? O que que você pensa? Olha, é uma coisa. Às vezes é até inexplicável, mas quando eu estou fazendo, traçando a rota, nos pontos mais difíceis, eu me abstraio. Meu corpo ele reage de maneira automática, ele sabe o que tem que ser feito e faz. É uma coisa tão impressionante que uma das últimas escaladas que eu fiz, que tinha um teto negativo, em que eu tinha que soltar os pés e ficava pendurado só nas Meu mãos, Deus do céu. e a quase 50 metros de altura. E durante os treinamentos era cansativo, eu sentia Sim, meu braço cansado, sim. exausto, fazer o lance. Quando eu entrei sem equipamento de segurança, eu não senti nada. Olha, Eu estava numa capacidade mental tão alta, num estado de concentração tão alto, que eu simplesmente passei. Então, quando eu estou nesses pontos mais difíceis, eu me abstraio completamente. Quando eu olha. passo os pontos difíceis, eu sinto aquela sensação de gratidão, de que parece que a montanha cuidou de mim. Gente, que Isso é uma coisa lindo. importante. E Sim, aí traz um outro tema, que aí é o tema mais temido de ser falado, que é o tema da morte, sim. né? Porque, quer queira, quer não, eu estou sujeito ao risco de morte, ao risco de errar e cair e morrer. E aí vem também algo ligado à minha profissão, porque eu sou enfermeiro e durante 10 anos eu trabalhei em pronto-socorro e UTI. Uhum. E o que eu mais vi nessa vida foram pessoas morrendo, né? Então eu tive um contato muito grande com a morte. E o evento morte, ele é um evento que, por mais que a gente não queira tocar no assunto, ele é o evento mais certo de que acontecerá a um ser humano em algum momento, Isso é verdade. né? Então, o escalador free solo, ele lida com esse assunto de uma maneira muito tranquila, de que é um evento que vai acontecer em algum momento, mas não necessariamente vai ser na montanha. Sim. E de tudo que eu vi acontecendo e de todas as formas que eu vi pessoas morrendo, hoje eu consigo dizer com muita tranquilidade de que a maioria das pessoas em todos os lugares, elas fazem coisas muito mais perigosas, que podem levar a um risco muito mais iminente de fatalidade, e elas nem se dão conta Isso disso. é verdade. Nem se dão conta. Sim, uma delas é o ciclismo, né? É, Que é e altíssimo, né? O índice é muito alto de cair, bater a cabeça, morrer. O índice de morte é muito alto. Só que assim, eu entendo o que você fala. Para traduzir para o pessoal em casa, é porque assim, ele é tão preparado. Ele já estudou tanto, ele já fez aquele percurso, ele já tem. Então, assim, a segurança que ele tem é muito grande.
né? Diferente de você falar assim, olha, eu vou pôr, por exemplo, um tênis no pé e vou fazer uma caminhada na rua, corre o risco de ser atropelado, corre o risco de cair, enfim. Agora, se você já conhece aquele caminho, né? Você vai fazer a caminhada no mesmo dia, no mesmo horário, enfim, você já sabe onde está o buraquinho, você já sabe onde vai atravessar. Então, a segurança vai aumentando, né? E é mais ou menos isso que você está querendo dizer, não é, Anderson? É E isso mesmo. isso é muito importante. De novo, para poder a gente reforçar o quanto você é preparado e o quanto você se prepara para os próximos desafios, né? Sim, Eu acho sim. que isso também é muito importante. Aí você tem um livro que você escreveu? Sim, eu também sou escritor, né? Esse aqui é o meu segundo livro. Gente, O que primeiro é da legal! área da saúde, esse aqui é sobre o local onde eu escalo. A história ilustrada da escalada na Pedreira Dibi. Isso. Olha que legal, gente. Nossa, é bem grossinho ele, né? Porque ele é todo fotográfico e eu conto a Sim. história da pedreira, desde quando a pedreira funcionava até Nossa. os dias de hoje com as práticas de escalada lá. Não, e é cada paisagem também que você vê, né? Sim, é um lugar muito bonito, inclusive se tornou um dos maiores pontos de escalada que a gente chama outdoor, que é no ambiente externo, de São Paulo. Que legal. É. E tem alguma equipe, alguma coisa? Patrocínio é difícil? Como funciona? Ó, hoje a gente tem um pouco de carência no Brasil em relação a Acho que em patrocínio, todos os esportes, tirando futebol, né? tirando futebol, né? Mas aos poucos eu tô galgando um caminho muito legal. Então agora eu recebo ajuda de uma empresa chamada Mountain to Go, Aham. que é do Espírito Santo, eles toparam me ajudar, né? E tem pessoas que assim individualmente, pontualmente vêm chegando e se propõem a fazer parte da equipe. Isso é muito importante, né? Eu acho que até aí, legal a gente estar colocando sobre isso, porque querendo ou não é um esportista, né? E a gente tem que incentivar o esporte. Deixa eu te perguntar uma coisa, Anderson. Tá 5 minutos, não 5 minutos não. Você tá no momento da sua morte. Qual que é a mensagem que você daria pro ser humano, assim, pra humanidade? O que você mais gostaria de falar pro pessoal? Que você não se arrependa de fazer algo que você deseja fazer, né? Eu acho que nós devemos seguir os nossos sonhos, nós devemos lutar por aquilo que a gente acredita e por aquilo que nos sentimos bem em fazer, independente das críticas, independente dos preconceitos, independente de tudo que possam derramar de negatividade em cima de você. Somente cada pessoa sabe o que se passa aqui dentro do próprio coração, da própria mente e o que são o real valor e tamanho dos próprios sonhos, dos próprios desejos. Então, siga seu Essa seria a sonho. sua maior mensagem, Essa é a assim. maior mensagem. E por que você nasceu? Por que Deus falou assim, ó, não vai ser esse aqui que vai nascer, não, vai ser o Anderson? Qual que é a sua missão aqui na Olha Terra? só, eu me sinto muito bem cuidando de pessoas, até mesmo pela minha profissão. Assim como o Free Solo me encontrou, a enfermagem também veio até mim. Foi um negócio assim que eu escolhi, eu fui escolhido, Sim. né? E agora, passando essa mensagem para incentivar pessoas e motivar pessoas a enfrentar os problemas da vida, através dos ensinamentos que o Free Solo me dá. Entendi. Então, acho que essa tem sido a minha missão A também. sua maior missão, né? É. E assim, sabe, Anderson, eu fico muito honrada, tá, de você ter vindo aqui para poder compartilhar um pouquinho de tudo que você já passou, da que você veio compartilhar com a gente, tudo que você já aprendeu, né? E principalmente de te conhecer, né? Porque assim, realmente é difícil ir em busca dos nossos sonhos, né? Claro que é difícil você ter uma situação dessa assim de ponta e que a gente sabe que simplesmente porque você gosta, porque infelizmente não é o seu ganha-pão, né? E eu sei muito, eu entendi que no montanhismo que você pega e recruta todas as energias para poder lá dentro do hospital você levar uma mensagem para essas pessoas que você cuida, viu? E muito obrigado, tá, por passar por essa experiência. Eu vou voltar minhas caminhadas agora nas trilhas, muito né? bom. Isso é muito importante também. E assim, sinta-se à vontade quando entrar com essas 50 aí, vem aqui para contar pra gente, porque as portas estão sempre muito abertas, tá? Para Muito você, obrigado. muito obrigada, viu?
Muito obrigado, eu agradeço também. Quero deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que têm me ajudado de maneira mais próxima, a Vanessa, né, que está aqui, que me ajuda nos projetos muito, o pessoal do Rio de Janeiro, o Flavinho, que faz a filmagem dos drones, a Verônica, um pessoal assim que Te acolheu, me né? acolheu com muito carinho e me ajuda assim com muita alegria. Ah, isso é muito importante. Deus te abençoe, Amém. tá bom? E semana que vem a gente vai estar aqui para mais um Pod Vivax. Um beijo. Até mais.